Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde, Wellington, Cássio, Antônia, tudo bem? Olá, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Oiê, Certinho por aqui. é, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Alexandra, eu vim apresentar o artigo. Tá. Boa tarde. Vai apresentar qual artigo, Alexandra? Oi, Qual o artigo que você vai o apresentar? da B3, da B3. B3, né? Tá. Eu vou apresentar também um artigo que é Desafios da Formação em Educação Financeira. Perfeito. No caso, eu não estava com uma tela. Quem vai apresentar? O da Educação Financeira? Cássia Maranhão. Ô, Wellington, me diz uma coisa. É que eu não aprendi isso ainda. Sim, Onde tem problema? Esse fundo do SEMEAD coloca aqui ou coloca antes de entrar aqui? é aqui pelo Zoom mesmo. É pelo Zoom mesmo, sabe? Tem Se é? ali onde aparece vídeo embaixo, onde liga o vídeo, ali tem uma setinha. Daí tem, deixa eu ver, backgrounds and effects. Daí tu tem baixado a imagem? Tenho, eu fui aqui, mas eu não achei o. Daí tu, quando tu clica ali no background, tem virtual backgrounds, daí tem um mais do lado. Daí tem adicionar Sim. imagem. Ah, deixa eu ver aqui. Daí tu pode selecionar ali, ele vai puxar. Conseguiu? Achei o mais, eu acho. Uhum. Valeu, tão humildinho. Eu não, também não sou acostumado com esse zoom aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa Antônio, tudo bem? tarde. Eu mandei um e-mail para vocês hoje. Eu queria até pedir uma gentileza, se eu pudesse apresentar primeiro. Eu tenho que dar aula às 7h30 já. Hum, E entre apresentar aqui e começar a aula, eu tenho que dar um banho numa neném de 9 meses. Então, assim, tá tudo cronometrado, né? Eu pensei que era Acredito que ontem, não né? Ele tenha tava, problema. né? eu Tá. também acredito que não, mas tem que esperar o Só moderador, né? esperar o Para moderador entrar, acho que é o Guilherme. Ele não chegou ainda, isso, mas Guilherme Spiazzi. por mim tudo bem. Tá, fechou. Valeu demais. E é uma aula de uma pós-digital que ela é, assim, 90% remoto. E hoje tem aula.
Conseguiu ver ali, Vitor? Sim, só tô agora vendo qual eu coloco. Ah, Entendeu? beleza. Sim, três, né? Vou colocar, acho que isso aqui. Ficar diferente. Hoje às 8 eu tinha uma apresentação numa sessão e deu um problema aqui no Zoom, não consegui apresentar, não passava os slides. E aí, deu em quê? Daí eu consegui para uma outra forma ali, tem outras formas de compartilhar. Mas estava em tela cheia porque pela manhã aconteceu algo com alguém e é porque não estava em tela cheia. Daí, pois é, no meu eu botei em tela cheia e aqui no Zoom ficava a tela normal, sabe? Não ficava a tela cheia, mas daí deu certo. Boa tarde, Marcelo. Tarde, Marcelo. Tá mudo, Marcelo. Oi, tudo bem? Tudo. Eu sou assessor de área. Eu vim mais para dar uma olhada em vocês, se está tudo em ordem aí. Tudo em ordem. Só Tudo o moderador não chegou ainda, mas tá em tempo tá. ainda. Qualquer coisa, o Wellington e o Vitor que estão aí, qualquer coisa me chamem. Eu estou no WhatsApp, me chamem se o moderador não aparecer, Tudo bem, tudo tá? certo. A gente vai ficar numa outra sessão porque não tem assessor, então a gente vai para uma outra. Tchau. Ei, tchau. Se precisar Boa também, aqui a gente sorte tá aí em pra vocês. dois. Tudo certo. Antônio, e você vai apresentar qual artigo? É o artigo 356 do Financial Literacy and Nudge. O Guilherme chegou. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Vocês? Tudo bem, Guilherme? Tudo Ótimo. certo. Guilherme, Ah, fica à pode vontade. falar. Fica à vontade. Sou do Antônio, fica à vontade. Não ia falar que o Antônio pediu para ser o primeiro a apresentar, que ele tem outro compromisso. Não sei se por você, Tudo Guilherme, bem, tudo bem? tudo bem. Então, começaríamos pelo artigo Financial Literacy and Nudge. Exato. Quando vocês deram OK aí, eu já compartilho a tela. Aí na sequência vem o eficiência de mercado. Bom, aí depois segue a ordem, né? Conformidade tributária e desafios da formação educacional. Seria isso? Isso. Ok, não problema.
Bom, acho que são 18 horas. Podemos dar início. Vou abrir dando boa noite a todos os presentes. Esse segundo dia aqui de SEMEAD, na sessão 6, tá? Às 18 horas, temos hoje 4 trabalhos. As apresentações seguem um ritmo de 8 minutos de apresentação, seguida de 7 de discussões, né, na sequência. Que acho que é melhor fazer após cada trabalho, né? Torna-se mais fácil, mais dinâmico. Melhor até para os apresentadores. Eu estou acompanhado aqui de Vitor, Hugo e Elton como assessores, correto? Então, se vocês quiserem falarem alguma coisa, sejam bem-vindos. E na sequência iniciamos a apresentação então do Antônio com o trabalho Financial Literacy and Nudge. Acho que sim, Vitor? Acho que não. Pode dar início aí. Vontade. Ok, Antônio. Então, o palco é seu. Maravilha. Se eu passar ali muito do tempo, por favor, pode me interromper, fica à vontade. Não tem. Pode deixar, Ah, Vitor. Antônio, aí, a gente está tão acostumado com o Teams, né? Tá. Estão me vendo tranquilo? Estão vendo a tela? Tudo certo? perfeitamente. Tudo certo. Bonito slide. Maravilha. Só um pouquinho. Tá. Então, a ideia, né, voltando aqui um pouquinho no título, né, o Financial Literacy and Nudge, the Role of Socioeconomic Status, na tomada, né, Economic Decision Making. A ideia, né, algo que, que eu pensava muito na hora de escrever esse ensaio teórico, era que a maioria das meta-análises em relação à literácia financeira mostra que ela não necessariamente melhora a tomada de decisão, né? E quando a gente começa a estudar a teoria da literácia, parece muito óbvio, né, que um maior conhecimento em juros compostos, um maior conhecimento em matemática financeira, né, quando a gente pega lá o Luzzard e Mitchell, acarretasse em decisões econômicas superiores, né? A gente vê um estado da arte muito misto e sem um consenso, né? E muitos resultados que mostram que não tem influência e também resultados que às vezes até pioram a decisão econômica, né? Então a ideia foi um pouco investigar por que isso ocorre, né? E a gente na PUC está com um projeto há algum tempo numa comunidade mais carente, né? E a ideia era ver de maneira experimental, né? Então o segundo passo desse trabalho será isso, né? Ver de maneira experimental como que o NAND ajuda nas decisões financeiras em alunos, né? Em jovens de comunidade, né? Que sim, é uma comunidade que era uma ocupação, foi regularizada há pouco tempo, então é um lugar muito carente. E como, né, a ideia seria cruzar com dados dos nossos alunos da PUC, né, que é um ticket médio caro, né? Então são alunos que vêm de um background socioeconômico melhor, né? Então, assim, o que eu quero conectar são esses três elementos, né? O nudge, a alfabetização financeira e o status socioeconômico. Então, quando a gente fala de alfabetização financeira, né, a capacidade de compreender, aplicar conceitos no dia a dia, né, de poupança, de orçamento familiar, de administrar dívidas, né, uma outra ideia que talvez a gente coloque nesse meio aqui é o comportamento de aposta, né, que a gente vê agora muitas pessoas carentes usando o auxílio do governo para aposta. O nudge, para quem não está familiarizado, é um empurrão sutil, né, que ajuda a melhor decisão, que ajuda a melhor escolha, mas sem tirar a liberdade, do usuário ali, do indivíduo em escolher, né? Então, um exemplo simples e bem batido na literatura é da inscrição automática em planos de aposentadoria, né? A pessoa continua livre para sair, mas o default, né, a escolha padrão
ela permanecer dentro. E o resultado muda porque muda ali o ponto de partida, né? Então, a pergunta é se esse empurrão, o nudge, ele funciona igual para todo mundo. E aqui, daí, colocando o papel, né, ali, o status socioeconômico como uma moderadora desse nudge, né? Então, renda, escolaridade, classe, daí a gente vai para uma literatura mais de escassez econômica, né, de escassez cognitiva, que esses fatores aí moldar, né, o que em inglês é o bandwidth. Eu não, a melhor tradução que eu achei é a largura de banda cognitiva, né, que é disponível para tomar a decisão, tá? Então, em alguns contextos de extrema escassez, né, essa instabilidade e carga mental aumentam, o que reduz a capacidade de responder a intervenções que exigem uma ação ativa, né? É aquela velha história que eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. E daí, nesse vender o almoço para comprar a janta, o meu foco está na janta. É esse aspecto que a gente quer pegar. Então, às vezes, o nudge sutil, ele não pode ser muito sutil para levar esse indivíduo a uma tomada de decisão superior, né? Então, se a mente está ocupada em apagar incêndio, quem tem tempo e energia para, né? Como é que você vai ler um contrato financeiro? Como é que você vai comparar produtos financeiros complexos? Como é que você vai pensar, né, entre decisões com recursos limitados, né? Então, é o leite que falta, mas daí até a poupança e a dívida, enfim. E essa questão daí claro, no comparativo do socioeconômico alto e baixo, né, onde o alto ele teria maior capacidade de banda cognitiva ali, né, ele conseguiria ter nudges mais complexos, conseguiria, né, ter uma tomada de decisão, ter mais folga cognitiva, né? Então essa diferença do baixo para o alto que leva a gente a propor um modelo teórico que explicaria, né, ou tenta explicar, se propõe a explicar quando e por que o nudge funciona. Então, aqui a ideia, coloquei uma tabelinha para ficar mais fácil. A eficácia do nudge, nossa proposta aqui, depende do nível de alfabetização financeira e também do status socioeconômico, que é medida por fatores como carga cognitiva, barreiras estruturais, enfim, todos esses fatores que influenciam essa relação. Então, para deixar mais simples, assim, não basta saber se o nudge funciona, né, em média, né, se ele funciona ou não. É preciso entender, a ideia é entender para quem ele funciona, para quem ele funciona mais e quais os meios. Então, a capacidade, né, de aplicar conceitos financeiros, exemplos, poupança, dívida. O nudge ele entraria como um ajuste fino, e eu acho que no próximo slide a questão. Isso, é esse slide aqui que eu queria. Então, para cada grupo, deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. Para cada grupo socioeconômico, a gente acha que tem diferentes tipos de nudges, vão ter implicações, vão ter eficácias, né, diferentes, né? Então, para um grupo com um status socioeconômico mais baixo, o desafio central, ele é a carga cognitiva somada a barreiras estruturais, barreiras do dia a dia, né? Por isso, nudges simplificados. Seria o padrão, o default, né? Então, seria como se fosse a questão da poupança, né? A inscrição automática em contas de poupança, ela reduz o atrito cognitivo e acaba protegendo esse indivíduo, né, e melhora o comportamento dele de um caminho natural, né? Até você parar, explicar a poupança, enfim. E para o grupo do status socioeconômico mais alto, né, em que você tem uma maior carga cognitiva disponível, a intervenção informacional é mais interessante. Ela é um pouco mais complexa, mas ela permite, né, uma elasticidade maior da liberdade do indivíduo na escolha, né? O objetivo ele vai ser o mesmo, né? E a dificuldade é isso, você tomar a decisão. O nudge ele tem que ser sutil,
mas não sutil demais para a pessoa não seguir nesse caminho melhor, digamos assim, né, entre aspas, mas também não forçar ele por uma decisão em que a liberdade dele e que fique restrita, né? Pá, pá, pá. Então, aqui, as implicações, né? Então, essas diferenças, elas podem ser, elas vão variar de contextos, né? Então, em contextos de socioeconômico mais baixo, então, vale priorizar ali os padrões, os NUTs automáticos, uma linguagem ultra clara, né? A gente está fazendo um experimento similar a esse com odds, né, de aposta em comunidade. A pessoa não sabe o que é uma odd de aposta. Ela não sabe o que é um valor esperado da loteria. Então, até você conseguir deixar uma linguagem ultra clara, muito claro, como que a gente explica? A gente fala, pega uma urna, ó, tem 10 cartões azuis, tem um cartão vermelho. Qual é a chance de você pegar o cartão vermelho? Enfim, então a linguagem clara, né, integrando esses nuts também à educação financeira de maneira mais acessível, de maneira com, né, lembretes mais simples, enfim. Outro ponto é que a desigualdade social, não só, né, também a desigualdade digital, né, ela tem que ser considerada, né, então, ah, alternativas mais inclusivas, né, que tenham subsídio, às vezes, de opções offline, né, para quem não está 100% conectado, essa lacuna digital. E, por último, a questão ali da confiança, né? Então, nada disso vai se sustentar se não tiver confiança no processo. Então, processos de desenhos de nudes com as comunidades, né? Você colocar eles como parte do processo, para que somente a adesão, eles entendam realmente qual que é a necessidade e, em termos práticos, né? A gente testar testar a volta, testar médio impacto volta, né? Enfim, processo contínuo para ter um ajuste fino desse nudge. E a conclusão aqui é abandonar a lógica de, né, one size fits all, né, e levar em conta o contexto, né, ele é importante nessa, ele pode alterar a eficácia prática do nudge, né. Assim, o Brasil é um país incrível para estudar nudge, porque é, quem é economista deve sofrer muito, né? Porque você dá um estímulo para o brasileiro, ele contorna o estímulo. Né? Muitos, né, políticos fazem uma lei, o brasileiro contorna a lei, né? Eu lembro que quando eu estava começando a estudar o NUT, tem um exemplo que proibiram o saleiro na mesa em Goiânia. Na mesa falar, não pode o saleiro na mesa. O que o dono do restaurante fez? Ele pendurou a corda no teto. E o saleiro estava sob a mesa, não estava na mesa. Então, essa acho que é a maior dificuldade, né? De levar em consideração a eficácia prática conforme o contexto, levando em consideração também a questão da escassez, né? Da largura de banda cognitiva. Então, adaptar essas intervenções ao status socioeconômico, ela tem a capacidade, né, de melhorar a inclusão e trazer resultados comportamentais mais, entre aspas, melhores, mas ainda assim tem a necessidade, né, de estudos longitudinais que comparem intervenções adaptadas e de estratégias robustas, né, que para reduzir essa brecha digital e para aumentar também ali a comparatibilidade, né. Ah, então, acho que é mais ou menos essa a ideia, né? Então, a gente tem que. A ideia, claro, né, é projetar decisões para a realidade das pessoas e não esperar que as pessoas se adaptem à nossa estrutura de decisão. E eu creio que é isso. Certo, Antônio. Muito obrigado, passei, acho que muito do tempo aqui, mas Eu enfim. vou, em respeito até os demais, eu vou só fazer Uhum. uma rápida pergunta aqui, que é um tema bastante interessante, e no seu trabalho, o ponto central, o argumento central é a eficácia do nudge.
é a afirmação de que a eficácia não é universal, né? Ela vai perpassar diferentes grupos, diferentes perfis. Ah, então, a minha pergunta é que o teu argumento sugere que nudges simplificados são mais eficazes para grupos de baixa renda, né? Como controlar em uma aplicação empírica o efeito de variáveis culturais ou institucionais que possam influenciar a resposta a esses nudges? Como é que você traria isso para um cenário empírico? Essa é a maior dificuldade, né? Eu acho que eu comentei, a gente tem acesso a uma comunidade, e é muito difícil, assim, até para a gente explicar que vai fazer um experimento, né? A linguagem tem que ser muito clara. ah, Muitas vezes, quando vem, são comunidades extremamente carentes, né? Aqui a gente vai agora, no final de semana, fazer um outro experimento. É atrás do lixão. Então, assim, às vezes quando vem gente de fora, é difícil você chegar lá só com um experimento. Então, você chega com doação, você chega com isso, daí a pessoa da comunidade já faz ali um bolo, então já vem criança, são crianças muito carentes, a criança que te abraça e não te larga, né? Então, tem uma dificuldade prática de chegar até esse local, né? E quando a gente consegue chegar nesse local, é, tudo que a gente lê nos journals de economia experimental, você tem que adaptar muito, assim. Tem que adaptar muito para se fazer entender, né? E é um trabalho de formiguinha. Então, às vezes, por exemplo, na universidade, a gente faria isso, faria a mesma intervenção em pouco tempo. Às vezes, uma tarde de experimentos, uma sala controlada, você mataria. Na comunidade, às vezes, são 3 finais de semana, porque dispersa, porque tem que fazer fila, e o complicado do experimento em economia é que ele é sempre com incentivo monetário, né? Então, falou em incentivo monetário, aparece gente que às vezes, assim, você quer parar de fazer um experimento e dar o dinheiro para a pessoa, né? Às vezes chega gente muito, muito carente, né? Então, acho que uma das principais dificuldades para responder a tua pergunta ali é o distanciamento, uma neutralidade axiológica do pesquisador em si, né? Ver aquilo como um campo de pesquisa, isso é muito difícil, né? E o preparo dos materiais, assim, então é tudo muito lúdico, é tudo, né? É muito jogo, é loteria, é brincadeira. O que a gente está começando a fazer depois dos experimentos é um grupo focal. Então a gente tira eles da comunidade, leva para a PUC, que tem uma sala de grupo focal, né? Serve um coffee, daí para entender, porque assim, a gente está na comunidade, mas assim, até a página 2, né? Que a gente está na comunidade porque ela é dominada pelo tráfico e o tráfico permite que a gente vá lá fazer a nossa besteira, né? Então, assim, tem coisas que o cara fala na PUC que ele não fala, assim, não tem medo, né? Mas por que que você faz isso, né? Então, assim, é uma realidade difícil de estudar, mas a gente acha que tem um potencial de trazer resultados muito, muito interessantes, né? E ah, principalmente para a prática de políticas públicas, né? Então, a gente tentar sair um pouco ali desse bate-papo só teórico, né? Então, a gente sempre prioriza, né, trabalhos de PIBIC, que a gente sabe que não vai ter, não é a nossa carreira, nossa publicação acadêmica não depende do PIBIC, então a gente coloca para o PIBIC, né? Então, são publicações que a gente sabe que às vezes não vai ter um padrão, um padrão de uma robustez, né, teórica, científica elevado. Certo. Ah, Enfim, é isso. Certo. Muito obrigado, Antônio. Os desafios estão postos, né? Infelizmente, Sim. essa é a realidade. Mas obrigado pela apresentação. O trabalho é bem provocante, principalmente pelo caráter de extensão que ele traz, da extensão universitária. Acho que agora, dando sequência, Wellington. Eu só queria agradecer e deixar meu contato. Por mim, Quem tudo bem. tiver interesse, por favor, manda um e-mail. Eu, infelizmente, vou ter que sair, que eu, de verdade, Pode tô com deixar no minha filha, chat tá com aí. 9 meses, tem que dar banho, tem que dar aula daqui a pouco, então eu agradeço muito. Coloca no chat aí o contato. Obrigado, Antônio. Obrigadão. O próximo trabalho é eficiência de mercado nos índices da B3 e Ibovespa e setoriais da B3, uma análise com métrica min. Acho que quem apresentará é Alexandre.
Sim. Ok, Alexandre. Pode parar de Boa compartilhar. tarde. Boa tarde. Beleza. Abriu, pessoal, para vocês? O PowerPoint abriu, falta só colocar em modo apresentação mesmo. Deixa eu ver aqui. Então, tá ok, né? Deixa eu começar. Então, boa tarde a Não, todos, né? ainda está aparecendo o PowerPoint. PowerPoint normal mesmo, né? Aqui Não está em modo abriu aqui para mim. apresentação. É porque tu deve estar compartilhando a tela de alguma maneira em que não troca. Desculpa, gente, é a primeira vez aqui que eu tô mexendo com o Zoom. E eu não Coloca em tela consigo. cheia. Coloquei, ela aparece aqui para mim. Quando tu vai compartilhar, ele vai abrir algumas opções. A tela inteira ou aplicações do Windows, né? Então, Oi, boa tarde. Alexandra, uma sugestão é descompartilhar e tentar compartilhar novamente. Acho que aí funciona. isso. Deixa eu ver aqui novamente. Obrigada pela dica. Então, ok. Vamos ver se eu consigo. Está acontecendo a mesma coisa? Ele abre aqui para mim, ele abre para vocês? Não, nós Ai, temos meu só a tela do Deus. editor mesmo. Onde é que eu estou errando, meu Deus? Tenta abrir a apresentação, para o compartilhamento, Novamente, né? abre a apresentação em tela cheia, aperta a Pronto. tecla do Windows e volta para o Zoom e aperta compartilhar, sem fechar a apresentação. Talvez dê certo assim. Ó, tinha caído minha chamada aqui. Pela manhã também eu tive problemas aqui para Dá apresentar. para abrir? Eu E aí? compartilhei, eu compartilhei ali como screen, daí ele compartilha a tela inteira, sabe? Dessa forma funcionou para mim. Então, ele abre aqui para mim, mas aí vocês não conseguem ver, né? Mas Ah, você não está ainda não. compartilhando ainda no Zoom. Você tem que começar a compartilhar no Zoom. Sem fechar o PowerPoint, né? Sem fechar a apresentação, aperta a teclinha do Windows aí no teu teclado. Vai aparecer vai no Zoom e aperta para compartilhar a tela inteira. Nossa, gente, me perdoe, viu? O que é isso aqui? Não, Está Eu voltou. não estou aparecendo. conseguindo. Vai assim mesmo, então. Vai. Bom, Vamos slide por slide. Paciência. então, gente, perdoe-me. Então, aqui eu tenho a apresentação Eficiência do Mercado, do Índice da Ibovespa, setores da B3, uma análise do AMI. Então, aqui eu trago uma breve contextualização, né? Que está passando os slides para vocês? Sim, Sim, sim. Então, aí aqui eu trago uma breve contextualização e motivação do estudo.
A B3, ela reúne índices que refletem o desempenho dos principais setores da economia, e entender como essa eficiência varia entre setores ao longo do tempo revela a maturidade e a dinâmica informacional do mercado brasileiro. Então, segundo o Fama, o mercado eficiente ele reflete toda a informação disponível nos preços. Contudo, esses estudos recentes mostram que a eficiência do mercado pode variar conforme o tempo e o contexto econômico. A motivação da pesquisa foi compreender como os diferentes setores que compõem a B3 se comportam em relação à eficiência do mercado. Como sabemos, né, o mercado eficiente ele é caracterizado por volatilidades e choques extremos frequentes, e então entender essas variações setoriais ajuda a avaliar o grau de maturidade e a previsibilidade do sistema financeiro. Então, daí a gente pensou como poderia analisar esse comportamento e formulamos uma questão pesquisa, que é como a eficiência dos índices setoriais do Ibovespa varia ao longo do tempo. Dessa forma, o objetivo do estudo é analisar a eficiência do mercado dos principais índices setoriais da B3 e o Ibovespa, utilizando a medida de magnitude de ineficiência de mercado. Como relevância, o estudo ele busca contribuir para o debate teórico sobre a eficiência de mercado, também oferecer informações sobre o comportamento informacional dos principais setores da B3 e buscar compreender o comportamento, buscar compreender como a eficiência evolui em um mercado emergente e dinâmico como o brasileiro. Então, a revisão de literatura, a gente buscou constituir alguns pontos que eu trouxe aqui. Então, a gente abordou um pouco sobre a eficiência de mercado, onde os preços refletem todas as informações disponíveis. A gente traz também alguns testes tradicionais, que eles analisam o passeio aleatório, mas não captam mudanças temporais. Também a gente traz os estudos recentes, que mostram que a eficiência de mercado ela não é fixa, ela pode mudar conforme o ambiente econômico e os choques externos, seguindo a lógica da hipótese da eficiência de mercado adaptativo. Em relação ao Brasil, a gente identificou evidências no Brasil que têm relatado que o mercado não é plenamente eficiente, mas dinâmico e adaptativo. Eu acho que não está passando os slides para nós, tá? Nós estamos agora foi para o 5. Agora sim. Beleza. E também a gente traz modelos inovadores como o AMI, que é o método que a gente está utilizando, que surgiu como uma ferramenta capaz de mapear essas adaptações em economias emergentes. Em relação aos dados da pesquisa, né, os dados, a gente utilizou as variáveis dos índices da B3, que é a utilidade pública, materiais básicos, consumo, energia elétrica, industrial, imobiliário, financeiro e Ibovespa. E os principais índices da Bovespa, o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores. O período da análise abrange o dia 19 de maio de 2011 a 30 de junho de 2025, e a gente coletou essas séries diárias da economática, e tivemos um total de 3.499 séries diárias para cada índice ao longo do tempo. A medida que a gente utilizou foi a medida de magnitude e eficiência de mercado ajustado. Essa métrica ela permite mensurar o grau de ineficiência de séries temporais de retorno, monitorar sua evolução ao longo do tempo e comparar diferentes ativos, setores, períodos, assegurando a consistência estatística e estimativa de capturar variações estruturais nos mercados financeiros. Então, a gente trouxe aqui a equação que estima essa análise, que deu base para a gente, que é o AMI, que é igual à magnitude de ineficiência de mercado menos o intervalo de confiança, dividido sobre 1 menos o intervalo de confiança. Então, essa métrica, ela fornece informações para a gente que a gente pode gerar gráficos, e nesses gráficos podemos interpretar da seguinte forma: o AMI maior que zero, ele é considerado ineficiência de mercado, ou seja, significa que os preços não refletem totalmente as informações disponíveis, e o AMI é igual a zero, ou inferior a zero,
ele é a eficiência de mercado, indicando que os preços incorporam rapidamente as informações. Então, a gente também, além de estimar o AMI, a gente fez uma análise de estatística descritiva, onde a gente mediu a média, o mínimo, o máximo, o padrão, a simetria e a curtose, e também fizemos uma autocorrelação. Podemos observar o quê? As principais evidências, que a média dos retornos, todos os índices possuem média igual a zero, o que isso indica que não houve uma tendência sistemática de alta ou queda nos índices durante o período analisado. Também observamos a simetria negativa, está presente em todos os índices, com destaque para o setor industrial e materiais básicos. Isso sugere que, em eventos extremos, pode ocorrer uma queda brusca e significa que no valor dos índices, indicando maior probabilidade de retornos negativos acentuados. Em relação à curtose, a gente pode observar que o índice industrial apresenta maior curtose, ou seja, maior probabilidade de eventos extremos, absorver choques de eventos extremos, o que isso sugere que os preços de retorno do setor industrial são mais suscetíveis a choques abruptos, tanto fortes como fontes de queda como de alta. Também observamos que o desvio padrão varia entre 0,01 e 0,02, indicando baixa volatilidade dos retornos diários. Isso sugere que as variações de preço são pequenas, refletindo um comportamento estável de curto prazo. Em relação à autocorrelação, a gente observou que ela é negativa, próxima de zero em todos os índices. Isso sugere que os retornos passados não influenciam os retornos futuros, indicando que os preços se ajustam rapidamente às novas informações. E a partir daí, a gente identificou 3 implicações, que seria a ausência de autocorrelação significativa, reforçando a eficiência informacional dos índices. Também a gente observou os resultados, indica que o mercado brasileiro tende a ser eficiente de forma fraca, com os preços que já incorporam as informações disponíveis, e também observamos que há uma previsibilidade sistemática dos retornos, que reduz a oportunidade de ganhos baseados em padrões passados. Já na análise do AMI, que aqui é os gráficos onde a gente pode observar que dá uma variação na escala entre -1 e A1 em algumas variáveis, entre -1 a 0,5 em outras. A gente pode observar que existe a oscilação entre eficiência e ineficiência do mercado, e ela é dinâmica e adaptativa. A gente também pode observar que o Ibovespa e consumos seguem um padrão agregado, alternando entre fases eficientes e ineficientes. Também observamos setores regulares, são os de energia e utilidade pública, mostraram maior eficiência, refletindo estabilidade e regulação rígida. A gente também observou que a existência de setores cíclicos, como indústria, imobiliária e os materiais básicos, que foram os mais voláteis, influenciando por choques econômicos e de demanda. E a gente identificou um pico em 2020, marcado pelo impacto da Covid, quando os choques bruscos e respostas rápidas geraram tanto os ganhos de eficiência quanto os perdas informacionais em alguns mercados. Em relação às implicações relacionadas à eficiência de mercado, nenhum setor manteve eficiência constante, reforçando a visão da hipótese de eficiência adaptativa, e segundo o qual os mercados se ajustam continuamente às novas informações e choques. A gente também observou que setores mais regulados, como o índice elétrico e utilidades públicas, tendem a ser mais estáveis e previsíveis, o que confirma a evidência de que ambientes regulados reforçam a ineficiência informacional. E setores cíclicos e sensíveis a choques extremos, como o da indústria e o financeiro, apresentam a maior variação da eficiência, o que reforça estudos que destacam a vulnerabilidade dos mercados emergentes à crise e instabilidades macroeconômicas. Com base nos resultados do AMI, a gente fez uma correlação
E a partir dessa matriz de correlação, a gente identificou alguns pontos. Então, a utilidade pública e energia, forte correlação, indicando sincronia setorial decorrente da regulação das políticas tarifárias, o que contribui para maior estabilidade e eficiência. Também evidenciamos a independência entre consumo e produção industrial, sugerindo um comportamento alinhado a variações de demanda agregada. No setor financeiro, apresenta uma alta volatilidade, como o Ibovespa, e o vínculo significativo com os outros setores, reforçando seu papel central na propagação de choques e na dinâmica do mercado agregado. Já o material básico de energia apresentaram baixa correlação, indicando autonomia informacional e respostas específicas a fatores setoriais, como variância nos preços dos commodities e nas políticas industriais. O que a gente concluiu com isso? Que esses resultados indicam que a eficiência do mercado ela não é homogênea, ela varia conforme a natureza e a estrutura de cada mercado e em relação também a eventos externos. Então, aqui as Alexandra, 11 considerações. minutos. Se puder acelerar um pouco as considerações. Pronto, já tô finalizando. Então, as considerações finais, o mercado acionário brasileiro mostrou-se eficiente de forma fraca, incorporando informações históricas de preço. O AMI, ele revelou oscilações temporais de eficiência e ineficiência, reforçando o caráter dinâmico e adaptativo do mercado. Em relação à correlação forte de setores regulados, indica padrões mais comuns de persistência informacional, enquanto a correlação fraca, ela evidenciou autonomia setorial frente a choques de mercado. Por fim, né, os resultados corroboram com a eficiência do mercado adaptativo e amplia a compreensão da eficiência de mercados emergentes. Então, essa aqui foram algumas referências básicas. Bom, então é isso, pessoal. O nosso trabalho ele está em construção. Ele não está finalizado ainda, a gente está trabalhando com ele. A intenção ainda é fazer uma análise comparativa com os métodos tradicionais, que, como ele é um estudo de pesquisa e a gente quer trabalhar mais a parte econométrica e identificar quais ferramentas são mais eficientes ao estimar a eficiência de mercado, então a gente ainda está em procedimentos e ainda falta uma parte da análise. Então, a priori, a gente já tem esses resultados, aplicando a medida de eficiência ajustada do AMI, e a gente obteve esses resultados. Então, eu agradeço a paciência e peço novamente desculpa pelo minha falha aqui na apresentação. Tudo bem. A hipótese de mercados eficientes é um tema bastante explorado em finanças, então tem uma vasta literatura a respeito, né? Analisando em diferentes ângulos, a partir de diferentes ângulos, né? E trazer a magnitude ajustada da ineficiência de mercado é provocante, né? Traz uma medida de interesse aqui. Ela é interessante porque ela não analisa se o mercado é eficiente ou não, ela traz uma análise do comportamento ao longo do tempo. Então, como ela faz aquele gráfico lá, que não deu para vocês visualizar bem, ela vai mostrar justamente o pico de ineficiência e o grau de eficiência. E naquela linha que ela mostra, dá para você identificar uma linha temporal e identificar qual foi, naquele momento, qual foi um evento externo, político, monetário, que impactou aquela variável e fez ela ser eficiente ou ineficiente. O que eu acho bacana dessa medida é justamente a gente poder fazer essa leitura, né, das variáveis, coisas que no tradicional ele não faz. No método tradicional ele vai dizer que tal variável ela foi eficiente ou se ela foi ineficiente, mas a gente não tem essa visão comportamental da evolução da eficiência. Então, eu achei muito bacana. Então, a ideia ainda é trabalhar aplicando essas variáveis em outros métodos e a gente fazer essa comparação metodológica mesmo, de econométrica, comparando mesmo os métodos e o que daria o maior resultado eficiente dentro da academia, na literatura. Uhum. Os colegas têm alguma pergunta ou comentário? Gostaria de, primeiramente, parabenizar, né, o Alexandre e os outros autores ali. Um ponto que eu gostei bastante
Ah, é ali que eu achei que tem uma certa originalidade ali, né? Que tu trata ali como é que é ali deixa eu achar aqui no artigo. Do modelo a mim? Do Amin, né? Uma métrica, não sei se o professor ele vai concordar, é bem moderna, né? Dinâmica, também robusta ali. E também tem acredito, não sei se vocês vão concordar, mas essa questão aí de diferenciação dos setores também ali ah, agrega uma certa originalidade para esse estudo, então eu achei bem bacana. Parabéns aí para os autores. Obrigada. Eu tenho só uma pergunta que me despertou a curiosidade, que é quando você traz o setor de utilidade pública e o elétrico como coisas separadas. Ah, na verdade, o setor elétrico ele pertence ao de utilidade pública, porque se trata de uma Por indústria ela- regulada. Sim, mas é como a gente está trabalhando os índices da B3, e na B3 eles trazem esses índices separados, então eu fui lá, fui no site da B3, pesquisei os índices que tinha, setoriais, e eles trazem separado. Então, ele traz o índice setorial da utilidade pública e o índice da energia. Então, a gente baixou e fez esse tratamento. Aí não teve como a gente Claro, certo, certo, certo. Porque eu fico me fazer essa. perguntando, eu fico pensando, porque assim, a forte correlação entre os setores sugere uma sincronia regulatória, né? Eu estou me Uhum. questionando como distinguir se essa cointegração reflete uma resposta eficiente a informações comuns ou uma ineficiência sistêmica decorrente de choques regulatórios compartilhados. É pertinente essa sua questão levantada, mas infelizmente assim eu não tenho como separar, né, por causa das variáveis que foi coletada, né? Mas é Sim, sim. pertinente essa Talvez questão que você caberia entender levantou. o que compõe cada índice, mas Daria um exatamente artigo, né? para ver se tem alguma correlação, alguma coisa aí. Mas eu não posso, não, É gente. uma. Ok. Mais algum Não. comentário dos colegas? Senão, eu parabenizo aí, Alexandre, trabalho Muito obrigada. desenvolvido. E a gente pode ir para o próximo trabalho, que é a conformidade tributária, preditores do comportamento do contribuinte, que eu acho que vai ser a Antônia que vai apresentar. Alice? Não, não, na verdade será eu. Boa, pessoal, eu vou aqui compartilhar minha tela. Legal, Alice. Vocês me avisam se vocês vão visualizar. Tá dando para ver? Estamos vendo o PowerPoint, o editor. Pronto, agora eu coloquei no modo apresentação, tá certinho? Sim. Se Tá puder no até modo estar aparecendo apresentação. um slide também, para caso. Boa. Perfeito. Faço esse arquivo, né? Acho que tá tudo ok. Vocês me escutam bem? Sim, Sim, tudo certo. tudo Então, ok. pessoal, boa noite a todos. Né, primeiramente, é um prazer para mim estar apresentando aqui o nosso trabalho, estar representando também, né, porque eu me chamo Alice, como vocês já devem ter visto, eu sou graduanda de Ciências Contábeis, e eu vim falar um pouco sobre a nossa pesquisa hoje, né, que é titulada como Conformidade Tributária, Preditores do Comportamento do Contribuinte. Então, para iniciar contextualizando a nossa pesquisa, eu acho que é até um pouco repetitivo falar, mas eu gostaria de destacar e relembrar, né, o papel importante da administração tributária que ela exerce sobre o Estado. A cobrança de imposto, ela é importante, não, ela é essencial não só para os cidadãos, para que haja o fornecimento de serviços básicos, como também ela atua como um papel estratégico, né, de instrumento de intervenção na economia. Apesar da sua grande importância, a gente enfrenta hoje em dia um grande desafio, que é a evasão fiscal, que é um dos principais problemas enfrentados atualmente pela administração pública, né? E os indivíduos eles acabam percebendo que os contribuintes honestos eles acabam usufruindo dos mesmos bens públicos que os contribuintes desonestos usufruem também. E diante disso se levanta
diversas questões que vêm sendo trazidas na literatura, como os contribuintes percebendo isso como um adicional, e isso desperta várias coisas, desencadeia várias coisas, que no caso seria a busca por evitar ou reduzir esses custos, né, que são pagamento desses tributos. Então, diante desse problema, é crucial entender o que influencia esse comportamento e essa visão que esses indivíduos têm. E a literatura acadêmica, ela vem buscando várias formas de combater, né, a evasão fiscal através de seus estudos, e identificar quais são as variáveis que afetam a conduta desses indivíduos. Então, assim, historicamente, né, desde ali da década de 70, a gente tem vários modelos que tentam explicar através de variáveis o comportamento desses contribuintes. Nós temos modelos mais iniciais, né, que falam que o contribuinte é extremamente racional. É claro que esse modelo deve ter sido, né, ele foi muito criticado. A gente teve a origem de novos conceitos como economia comportamental, que veio com uma nova face da economia, mas embora exista diversos estudos, que é uma área que está em ascensão, essa de contabilidade comportamental, embora exista, né, esteja crescendo desde ali, principalmente dos anos 70, a gente identificou uma carência, que foi a falta de pesquisas que sistematizem, compilem, classifiquem, através de uma revisão abrangente dessa literatura, as principais variáveis que predizem o comportamento do contribuinte. Então, assim, a gente tem vários autores falando dessas variáveis individualmente, mas a gente sentiu a necessidade e a falta de pesquisas que sistematizem essas variáveis, que peguem tudo e digam, não, peraí, vamos compilar isso tudo, né? E agora está no certo. Então, a lacuna identificada foi essa, e através disso a gente teve um nosso questionamento, né, que foram quais são as variáveis preditoras do comportamento do contribuinte. Acho que agora está no certo. E a relevância dessa pesquisa, ela se manifesta principalmente em dois planos, né? A relevância acadêmica, pois, como eu falei, a gente tem a carência desse tipo de pesquisas, então serviria para uma ampliação conceitual e uma base, né, para a formulação de futuros instrumentos de pesquisa na área, inclusive pesquisas com escala, né? E a relevância prática seria na contribuição para políticas públicas mais eficazes. A gente sabe que, atualmente, as políticas públicas, elas são principalmente enviesadas em conceitos econômicos, né? Então, isso serviria para auxiliar a implementação de políticas públicas mais eficazes, ajudando aí a administração tributária, né? Nesse slide aqui, eu trouxe uma breve evolução conceitual e alguns dos autores principais que eles sustentaram a nossa pesquisa. Então, a gente tem o Allingham e o Sadman, que foram os que trabalharam no modelo seminal ali em 1970, que trouxeram essa ideia do contribuinte com comportamento mais racional. Depois disso, a gente teve a economia comportamental, e a gente teve aí o Simon com a teoria da racionalidade limitada, a gente teve o Kahneman com a introdução dos viés cognitivos, conhecidíssimo. A gente também teve o Taylor, né, com a teoria do nudge, que também foi comentado aqui nessa sessão. E a gente também tem autores que falam sobre as variáveis sociais, né, que falam principalmente sobre o papel da crença e da percepção para a confiança do governo. A metodologia utilizada por nós, né, é uma pesquisa com natureza descritiva e acho que agora está certinho. Então, é uma pesquisa que ela é descritiva, pois a gente busca descrever as variáveis preditoras do comportamento do contribuinte e nós adotamos uma abordagem qualitativa de análise. E os procedimentos para que a gente fizesse toda essa análise foram a coleta e análise do material, e eles foram realizados depois disso duas etapas. A primeira, que foi uma revisão sistemática da literatura, e a gente fez isso captando os artigos através do portal periódico do CAPES, né? Nós utilizamos vários filtros, como está descrito aqui, eu não vou falar muito para não ocupar muito tempo, e
Através desses filtros, nós chegamos a 26 artigos. Depois, nós excluímos alguns artigos que estavam em duplicidade e alguns que não faziam sentido na nossa pesquisa. Depois, a gente usou a técnica de acoplamento bibliográfico e aí a gente chegou no total de 27 artigos para serem analisados sobre esse tema. E após nós chegarmos a esse número, a gente fez uma análise de conteúdo temática, que consistiu na análise de conteúdo de Barton, né? E essa análise de conteúdo, ela foi dividida em 3 etapas. A primeira, que era a pré-análise, a codificação e a análise dos resultados e interpretação. Na pré-análise, a gente pegou lá no nosso corpus, né, que seriam os artigos, as unidades de registro. E as unidades de registros, elas seriam as frases dentro de cada artigo que definia essencialmente o que aquele autor estava falando, que era a variável que delimitava o comportamento do contribuinte. Então, essas seriam as unidades de registro. E depois que a gente extraiu essas unidades de registro dos 26 artigos, nós distribuímos essas unidades de registros para as 3 grandes esferas das nossas pesquisas, que era o fator econômico, psicológico e social. A gente vê que nós vemos que na literatura, os autores, eles naturalmente, eles já se organizam dessa forma, né? Ou eles falam de fatores econômicos, ou eles falam de fatores psicológicos, ou de sociais. Alguns até citam um pouco de 2 fatores, que nem eu vou mostrar para vocês no próximo slide. Aqui eu trouxe uma tabela de categorização para vocês entenderem do que se trata, mais ou menos, cada categoria. No fator econômico, o contribuinte é visto de uma maneira mais racional. Então, aqui nós temos como determinante de comportamento do contribuinte, possibilidade de multa, atuação de risco, possibilidade de auditoria. A gente tem o fator social, que fala muito sobre a influência do contexto, né, variáveis sociodemográficas, e a gente tem o fator psicológico, que fala principalmente sobre aspectos morais pessoais, fala muito sobre a confiança no governo, satisfação com o sistema tributário, até a dificuldade de entendimento, né, desse sistema. Aí aqui eu trouxe para demonstrar mais ou menos como os trechos eram extraídos, como eles vinham, ó, tende a não declarar renda total a fim de reduzir os impostos, então seria mais ou menos uma relação de custo-benefício de não declarar, então se encaixa na categoria econômica. E por fim, nós chegamos nessa tabela para analisar a frequência, aqui estão os 26 artigos. Como eu disse, alguns autores, eles se encaixam em mais de um fator, né? Então, nós elaboramos essa tabela e, no final, nós somamos os pontos e fizemos a frequência relativa por categoria. Deixa eu voltar aqui. Isso. E nós fizemos a frequência relativa de cada categoria. E como resultado, a gente teve, na categoria econômica, 33,82%, na categoria psicológica, 32,36%, e na categoria social, 33,82% também. Então, como resultado, foi até uma surpresa. Eu achei que, de repente, um fator fosse sobressair mais em comparação a outros, mas a gente teve quase um perfeito equilíbrio entre os fatores, com exceção do fator psicológico, né, que ele teve uma pequena tendência assim para baixo, que ele ficou com 32,36%. Então, isso ressaltou, no final, principalmente 2 coisas. A superação de modelos seminais, que falam que levam apenas em consideração os aspectos econômicos, e a gente viu, através dessa análise, que não é mais possível explicar a evasão apenas com incentivos econômicos, ou medo de punição, e que deixa evidente que pagar imposto ou não é muito complexo, essa decisão é muito complexa e envolve percepções de valores, contextos sociais, como a gente viu através de análise de frequência, né? E isso traz também, na implicação prática, exige políticas públicas mais integradas e cautelosas. Então, como eu comentei nessa apresentação, a gente tem políticas públicas principalmente mais voltadas para viéses econômicos. E, através disso, a gente percebeu que, de repente, uma fiscalização mais eficiente com a educação fiscal, transparência, fortalecimento de confiança dos indivíduos no governo, fosse o caminho mais eficaz. Além da nossa outra contribuição, que foi, de fato, a ampliação conceitual, né, para futuros estudos, já que é uma área bastante escassa. Então, acho que os próximos passos seria trabalhar com essas variáveis, trazendo para uma escala, né?
nós escolhemos essa metodologia principalmente porque nos possibilitava fazer uma inferência no texto, identificar padrões, né? Mas eu acho que os próximos passos seriam justamente esses. Eu finalizo aqui agradecendo à banca pela atenção, reforço que enfrentar a evasão fiscal exige mais do que instrumento de controle, né? Exige um olhar mais multidisciplinar e multifatorial. E muito obrigada a todos vocês. Aqui eu deixei algumas referências que eu usei durante as minhas falas. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham ficado tudo ok. Obrigado, Alice. Parabéns pelo trabalho. Os trabalhos de revisão Obrigada. são sempre uma boa oportunidade de explorar o que vem sendo debatido, escrito, pensado na academia, né? Eu só o que mais me chamou, não foi o que mais me chamou a atenção, mas uma curiosidade, a primeira que me saltou foi a escolha de como a busca foi feita, porque vocês vão direto na CAPS em vez de ir numa base de dados como o Web of Science. E eu tenho a impressão de que isso limitou o número de resultados de Uhum. artigos. Por que essa escolha? Bom, essa escolha principalmente porque nós podemos aplicar filtros que pudessem levar em consideração principalmente os conceitos que a gente Não, já estava acostumado a analisar. Acho que eu mas estou isso você consegue aplicar na Web of Science, no Isso, Web mas of principalmente Science. isso, mas principalmente por nós conseguirmos aplicar filtros mais específicos também o acoplamento bibliográfico. Eu acho que, de fato, é uma limitação que pode ser levada em consideração, mas eu acho que principalmente para a metodologia que a gente ia seguir foi o que fez mais sentido. Certo. Você fala das limitações, mas quais limitações? Eu não sei, porque eu li o trabalho e eu estou tentando pegar. Quais seriam essas determinações, especificações que vocês tentaram fazer? Que não daria para ser, que dá para ser feita na CAPES e não daria para fazer dentro de uma base diferente. Não, eu acho que não seria limitações que não daria para fazer, não poderiam ser feitas em outras bases de dados. Eu acho que é só mais pelo costume do que temos de trabalhar com o periódico da CAPES e para a nossa análise de pesquisa mesmo, foi o que para a gente estava mais acessível, que a gente já tinha mais costume no nosso grupo de pesquisa. Entendi, porque aqui tá que vocês fizeram a seleção a partir do portal de periódicos da CAPES, né, realizado em 13 de abril, sem estabelecer período, ok, e tal, utilizando os termos em português e inglês, comportamento contribuinte ou taxpayer behavior. Aí fizeram o operador booleano, etc, etc. Essas foram as regras, né, utilizadas para revisão. Por isso que eu Isso, trouxe, foi baseado nelas que eu fiz o meu argumento, né, de por que não usar uma Web of Science. Porque fazendo um teste rápido lá já reverte mais artigos. E pela cápsula vocês têm acesso ao Web of Science, né? Então, Professor, é realmente bom. sim, Antônio. eu poderia falar? Claro, Eu claro. sou a professora da Alice e a gente fez esse artigo aí na. Deixa eu abrir minha câmera, porque eu tô bem enroladinha hoje aqui também. Deixa eu ver se dá pra ver. Me vendo? Pronto. Sim. Sou professora da Alice, a gente trabalha nesse projeto de pesquisa que é, sobretudo, o comportamento do contribuinte, né? E, de fato, a gente fez uma pesquisa no Web of Science, só que eu estou vendo que realmente não está no artigo, mas a gente fez, sim, a pesquisa na Web of Science também. Foi CAPS e Web of Science que a gente utilizou. Mas, de fato, quando você perguntou, eu fui dar uma olhadinha no artigo e realmente não foi, não está na metodologia. Mas a gente fez sim. E vou te falar, foi uma infinidade de artigos que apareceram, né? Então a gente foi filtrando para dar uma. Porque quando a gente coloca comportamento do contribuinte, coloca o termo em inglês, vem uma enxurrada de artigos, né? Então a gente resolveu
começou a filtrar, né? Colocou só o que era artigo, né? Só o que e colocou os filtros, né? Eu só vou querer agora quando tiver comportamento e contribuinte, porque quando a gente não coloca o e, vem um bocado. Então, quando a gente foi fazendo isso, a gente tirou quem estava em duplicidade, né? Depois a gente tirou o artigo que tinha sido, porque tem artigo que está em inglês e que está em português também. No final de tudo, a gente foi dar uma lida nos resumos e viu também que muitos dos artigos, né, que falavam de comportamento do contribuinte, o termo contribuinte em si não era contribuinte de imposto, era um outro tipo de contribuinte. Então, enfim, quando a gente fez, de fato, o filtro, no finalzinho ficou esses 26 artigos aí. Fora aqueles também que a gente não conseguiu acesso, né? Porque a gente sabe que existe isso também, da gente tentar baixar o artigo e não conseguir o acesso, né? Mas é isso. Só para tentar, é a primeira vez de Alice, né, no congresso, ela está um pouquinho nervosa, mas é isso mesmo, Ah, tá tudo bem, bom? pode ficar tranquilo, Alice. A gente vai corrigir isso daí, mas de fato você tem razão. Eu pensei que estava, quando você falou, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o artigo aqui e realmente não está, mas a gente vai corrigir isso daí, porque Não, tá foi ótimo. feito, sim. Não, tá ótimo. Obrigado. Só Tá, foi mais porque é obrigada. basicamente a base que é bastante utilizada, aí me chamou a E, atenção. e tem gente que utiliza o Web Sites e não utiliza a CAPES, né? Assim, que realmente é a base mais Ah, utilizada, assim. tá ótimo. Muito obrigado. Se meus colegas tiverem alguma questão ou apontamento, comentário. Não, não estamos te ouvindo, Antônia. Tô falando só que eu vou já precisar dar uma saidinha, eu entrei mais para assistir a apresentação dela, tá bom? Tchau, tchau. Então, para me parabenizar a Alicia, Tony e outros autores aí, acho que, apesar das limitações, né, esse artigo tem uma relevância aí muito forte para as políticas públicas, né, ali, acho que principalmente aí é muito útil para órgãos fiscais, né, então ali tem que mostra aí fatores morais, sociais, governança, e quem já fez previsão sistemática sabe que dá muito trabalho e sempre vai ter limitações, mas parabéns, hein? Né? Valeu, Alice. Obrigado. Acho que mais algum Obrigada, comentário? Alice. Então, nós passamos então para o Desafios da Formação em Educação Financeira, um olhar sobre evasão no curso Finanças Sem Segredos. Eu acho que vai ser a Cássia que vai apresentar. Isso. É, deixa eu ver se foi. Deu tudo certo? Ainda não está em tela cheia. Não, mas estamos vendo o editor Hum, só. eu acho que é a mesma coisa. Espera aí um minutinho. Hum, Eu vou compartilhar a tela toda, senão acho que vai dar o mesmo problema aí. Agora foi. Foi, tudo Foi, certo. Tá perfeito. passando também. Obrigada. Então, boa noite a todos. Eu sou a Cássia, eu sou graduanda em Relações Internacionais, então sou quase uma intrusa aqui. Eu vou falar então do artigo Desafios da Formação em Educação Financeira, um olhar sobre a evasão do curso Finanças Sem Segredo. Bom, a ideia desse artigo surgiu justamente porque aqui no Brasil a educação financeira ela é uma política pública. Desde 2011, a gente tem a Estratégia Nacional da Educação Financeira, que é a ENF. E ela, então, é responsável por operacionalizar ações que visam a promoção da educação financeira. E a partir disso, surgiu o curso Finanças Sem Segredo, que, diante da preocupação de bom, agora temos a implementação de educação financeira nas escolas, mas quem está formando essas crianças tem uma capacitação suficiente? Então, diante disso, surgiu esse curso. Ele era dividido em 5 módulos e tinha 50 horas, e ele era fornecido de modo online. Então, ele visava mesmo a democratização da temática. Então, esse artigo, ele na verdade faz parte de um
de um outro, metade dele, mas em específico aqui a gente vai analisar então os fatores que levaram os professores à não realização desse curso, visto que é uma matéria que hoje em dia está implementada na BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. Então, a gente visa responder algumas perguntas de que por que os participantes eles não concluíram, qual era a percepção dos docentes em relação à aplicação de conteúdos e quais foram os pontos positivos e negativos identificados ao longo da formação. Nosso referencial teórico ele foi dividido em 3 partes, que é o primeiro tópico foi de educação e alfabetização financeira, o segundo sobre programas de educação financeira, e a gente acaba retomando alguns programas mais atuais, que nem do Banco Central, do Aprender Valor, porque o curso Finanças Sem Segredos, ele não existe mais. Ele foi lançado em 2013, mas ele não existe mais, foi reformado, e hoje a gente tem o Aprender Valor. O outro tópico foi sobre cursos de ensino à distância, visando ali que a gente não tem um estudo tão aprofundado sobre, ainda mais nessa temática de educação financeira. Aí só resumindo bem brevemente que é a educação e a alfabetização financeira. No primeiro trabalho, o apresentador estava falando sobre o Financial Literacy. E aqui a gente traduz a alfabetização financeira para o Financial Literacy, que seria, então, um conjunto, o resultado da educação financeira. E a OCDE, ela vai definir, então, a alfabetização financeira como um indivíduo que possui um conhecimento financeiro, uma atitude financeira e o comportamento financeiro. Sem esses 3 elementos, o indivíduo ele não pode ser considerado alfabetizado financeiramente. Então, a implementação de programas educacionais que não abordem ou só abordem o conhecimento financeiro acabam falhando nessa questão de implementação da alfabetização financeira. Então, é por isso que a gente enfatiza essa questão da importância de estabelecer a diferença de educação financeira como processo e alfabetização financeira como um resultado. Sobre os procedimentos metodológicos, o presente estudo ele foi uma pesquisa descritiva com abordagem quantitativa, foi realizado o teste do Q quadrado e também a realização da média, mediana e desvio padrão a partir da frequência. Como técnica de coleta de dados, a gente teve 2 momentos diferentes. Primeiro, a gente usou o próprio banco da ENEF, que disponibilizava algumas características já dos participantes, e depois a gente enviou um questionário via e-mail. E foi um questionário que, então, era meio que 3 questionários, porque foi montado a partir da identificação de perfil do banco de dados. Então, no total, a gente teve 208 questionários validados e foi identificado 4 grupos diferentes. O grupo 0, ele não foi previsto inicialmente na elaboração desse estudo, porque ele apresentou pessoas que não estavam cadastradas no curso, mas que por algum motivo estavam no banco de dados. O grupo 1, que foram aqueles cadastrados, mas que não iniciaram o curso, e o grupo 2, que iniciaram, mas não concluíram. Então, aqui a gente vai focar nesse grupo 1 e 2, mas o grupo 3 também foi investigado e foi a maioria, com 113 participantes, que foram aqueles que concluíram o curso. Falando bem brevemente também sobre as características dos participantes, a gente teve uma forte predominância do público feminino, a maioria sendo também professor de ensino médio e possuindo nível superior completo. Agora, passando mais a fundo da investigação dos resultados, a gente teve como o principal motivo de não realização de início desse curso, então, o tempo para dedicar aos estudos. Então, a gente acaba vendo que os professores, eles estão tendo uma alta carga e tem essa demanda da sociedade mesmo de abranger a educação financeira, mas não está conseguindo conciliar, mesmo em cursos online. Aqui a gente acaba também vendo que o que menos impactou foi a questão de ser um curso à distância. Calma.
a média ela foi realizada com numa escala tipo Likert. Então, a um era não é importante e o número 5 era um nível muito importante. Então, 4 seria uma média de que isso era um fator muito importante para essa pessoa. E na segunda tabela de pessoas que concluíram, que iniciaram o curso, mas não concluíram, a gente também apresentou uma congruência de resultados de que faltou tempo desses professores se dedicarem a essa formação extra. E também aqui não foi relatado um problema sobre a modalidade oferecida, mas foi percebido que poderia ter algum acompanhamento a mais, porque só o conteúdo e a plataforma não foram muito suficientes para ter essa questão da formação continuada. No final, a gente acaba lembrando que eu trouxe aqueles 3 grupos, que o G3 era aqueles que concluíram, e aqui a gente faz um cruzamento de dados. E aqui nessa tabela a gente percebe que aqueles que terminaram o curso, eles tiveram uma tendência a ter mais interesse sobre realização de outros cursos de educação financeira. E aqui também a gente vê que isso se mantém, que aqueles que terminaram o curso, eles acham mais importante a educação financeira, porque eles passaram a aplicar essas práticas na sua própria vida, além da sala de aula. Então, eu acabei ocultando aqui uma tabela por conta do tempo, mas eles notaram que o plano, às vezes, pedagógico da escola não consegue englobar, e por ter já tantos outros temas, isso acaba ficando um pouco falho, mas que eles percebem que isso é de extrema importância, tanto que relatos que não faz parte desse artigo em específico, mas o grupo 3 falaram que a aplicação prática na sala de aula foi muito positiva. Então a gente vê que esse curso ele foi muito bom. Então a conclusão desse trabalho é que os concluintes eles tiveram uma percepção positiva, tanto de ganhos pessoais quanto aplicabilidade prática de conteúdos. Já aqueles que não iniciaram e não concluíram, os principais motivos da evasão foram problema no tempo, de técnicos, falha de comunicação, muitos não receberam e-mail, também teve uma falta de suporte mesmo da própria plataforma, e também essa questão do ensino à distância, embora ele oferecesse essa flexibilidade e, bom, permita uma democratização do ensino, ele requer que tenha algumas estratégias mais específicas para também engajar os participantes, né? Alguns deles até relataram questão de falta de troca entre os professores mesmo, porque é um curso que é meio você assiste o vídeo e pronto. E falei bem corrido, assim, por conta do tempo, mas eu espero que tenha ficado claro. Eu deixei as referências, e aqui é só no FPEC, que é o Núcleo de Estudos de Finanças Pessoais e Comportamentais, e aqui tem mais informações sobre esse estudo e outros estudos também acerca de educação financeira. E é isso, finalizo minha apresentação e agradeço pela atenção. Obrigado, Cássio. Obrigado, parabéns a você e os seus companheiros, né, de autoria no artigo. Eu abro aqui para os meus colegas. Quem está acompanhando a gente, se tem algum comentário ou pergunta, fica à vontade. Sim. Parabéns, Cássio, e outros autores aí que participaram. Ah, se eu puder comentar, um ponto que eu achei muito forte do estudo de vocês é que vocês trazem aí essa conexão mais próxima, né? Traz essa conexão aí com as demandas reais ali desse magistério ali, né? Então, vocês inserem essa formação financeira ali, né, nesse cotidiano dos professores, né? E também apontam ali através não, entraves, né? Ali desses entraves institucionais, né? Vocês trazem ali os 3 P's ali, né? Então, muito bom artigo aí, parabéns. Obrigada.
Me chamou a atenção o fato de haver um equilíbrio entre, ah, não bem um equilíbrio, mas, bom, o número de pessoas que não iniciaram e aquelas que iniciam e não terminam foi até equivalente, né? E a maior Sim. alegação é sempre a falta de tempo, mas uma curiosidade minha, que, por eu não ter um conhecimento profundo de como funciona esse curso, os professores inscritos, eles devem cumprir essa carga horária de assistir às aulas durante o seu período de trabalho, né, previsto nas suas horas de trabalho, ou isso é para eles dão pro professor ver aos domingos? Não, isso variou. Eu não apresentei esses dados nesse artigo aqui, mas no outro a gente colocou que os professores relatam. Era uma pergunta sobre qual foi a motivação de fazer o curso, né? E daí muitos falaram, tipo, foi imposição da escola ou foi interesse próprio. E daí tinha gente também que às vezes não estava lecionando naquele momento, mas que daí queria complementar. Então, mas a grande maioria era a escola pediu, mas não existe um horário fixo. Certo, certo. Então a pessoa deve assistir por conta em casa, como se ela tivesse inscrita em qualquer outro curso. Isso, Interessante. Interessante, dá para compreender bem a questão da falta de tempo, né? sim. Na elaboração desse questionário de vocês, como é que foi o elencar das perguntas, né, considerando o objeto do estudo? Porque poderíamos pensar em outras perguntas a partir também dos resultados encontrados, né? Diante disso, consegues pensar em alguma coisa além, adicional, que poderia contribuir ainda mais para a pesquisa? É, respondendo a primeira parte, a elaboração do questionário ela foi muito baseada ali nas principais referências que a gente tem sobre o que é alfabetização financeira. Então, a gente tem a Luzard, por exemplo. A própria Anne, que ela é uma da autora desse artigo, ela já é uma referência em educação financeira, então a gente acaba utilizando muito. E a questão de o que poderia perguntar, eu acho que muito a questão de como conciliar isso, talvez uma disciplina mais específica, em matemática, por exemplo, porque muitos ali relataram que são professores de matemática, mas como melhorar, sabe, essa implementação dentro de outras disciplinas? Eu acho que pensar meio que para não pesar só em um professor, sabe? Tipo, como uma pergunta talvez voltada à implementação de para não sobrecarregar uma pessoa só. Uhum. Essa pergunta me leva a outra que eu tinha pensado, que é o seguinte: seria conveniente ou interessante para esses respondentes entender de que área eles são especificamente? Porque aqueles que têm uma maior intimidade com matemática talvez venham a ter maior facilidade ou até maior interesse do que talvez uma outra disciplina, né? Sim, sim, mas eu digo, existe essa facilidade, obviamente, mas a BNCC coloca que a educação financeira ela deve ser vista de modo transversal. Então, tem uma demanda também por outras disciplinas. Então, acho que seria interessante, ainda mais agora pensando no novo ensino médio, talvez como elaborar nessas disciplinas mais novas. Entendido, entendido. Perfeito. Bom, ver que o trabalho, essa sessão, ela começa falando de literacia financeira e termina com educação financeira. Então, os dois trabalhos meio que se amarram em determinado nível. Ok, muito obrigado, Cássia. Mais alguma colocação ou pergunta? Ponto Não? interessante que esses resultados eles evidenciam essa necessidade de um tutor ativo ali nas plataformas, né, EAD ali. Também ali trazer essa comunicação clara, né, em modos
mais flexíveis ali, né, pro aluno e também pro trazer um pouco desse apoio pedagógico mais contínuo, né? Então, são resultados aí muito importantes aí para a literatura. Novamente, parabéns. Sim, é verdade, um bom comentário, muito boa observação essa, até porque ah, esse tipo de mecanismo, digamos assim, vai privilegiar aquele que tem um viés mais autodidata. Aquele que não tem, e não dá para exigir de todos esse viés, né? Então aí até cabe entender muitas vezes o perfil do indivíduo, se ele tem um viés de buscar aprender sozinho as coisas ou não, o que é perfeitamente normal, né? Tem quem é assim, tem quem não é. Ok. Se não tivermos mais nenhum comentário, eu convido vocês a preencherem a pesquisa e os participantes a preencherem a pesquisa de sessão, que o link está aqui no chat. E se não tivermos mais colocações, acho que podemos encerrar a sessão. Sim, professor, Vocês. tranquilo. Podemos. Ok, então. Deixo aqui os parabéns a todos que apresentaram os trabalhos. E temos ainda mais alguns dias de SEMEAD. Aproveitem que tem várias pesquisas aí, muita coisa legal acontecendo. Quero agradecer a todos também a participação, os trabalhos foram muito bons e também, como o professor falou, dedicar esses dias ao SEMEAD também, quem puder participar no presencial, que é um programa incrível, é um congresso fascinante. Então, desejo também uma boa carreira para todos aí, nesse final de ano e início de ano que vai se começar. Abraço, parabéns. Valeu, Victor. Parabéns aí pela moderação também aí, professor Guilherme. Tá? Muito bem, ótimos. Sempre bom trazer essas indagações para essas reflexões, sempre são muito proveitosas aí para nossas pesquisas, hein? Perfeito. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. E Boa aproveitem, quem noite. está em São Paulo, aproveitem o congresso mesmo. Eu Até mais. finalizo aqui, estou no Rio Grande do Sul. Até Tá mais, bom. pessoal. Bom evento a Boa todos. noite. Boa noite.